Te abençoando nessa noite, meu querido. Você pode se assentar em nome de Jesus. Que a graça, a paz e o amor do Senhor continue sendo derramados sobre a sua vida. Amém? Que tempo precioso hoje, culto em família, culto da família, onde a gente pode conversar um pouquinho sobre tudo aquilo que Deus tem de bênção, de paz, de graça, de alegria para a vida da família. E essa música é muito propícia, porque nós vamos falar exatamente desse versículo nessa noite. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você precisa proferir isso, você precisa tomar posse dessa bênção, você precisa desejar isso do fundo do seu coração. E eu gostaria, meu querido irmão e irmã, que você tivesse aí um papelzinho, uma caneta, seu celular, seja o que for, para você anotar as coisas. Eu olho aqui para o pastor Guilherme é um modelo para mim, porque toda vez que eu olho o pastor Guilherme, ele está ali com o caderninho, anotando, escrevendo. Então anote, escreva. Quando nós anotamos aquilo que o Senhor traz para nós, um versículo, algo que mexe com o seu coração, depois você pode lembrar. A questão toda de você ser abençoado aqui, poder chegar na sua casa e também, quem sabe, abençoar os seus e outros. E hoje, meus queridos, nós vamos conversar um pouquinho sobre discipulado na família. Discipulado é aquela caminhada que nós vivemos uns com os outros, é aquela caminhada onde nós abençoamos. Em primeiro lugar, nós somos discipulados pelo próprio Jesus. O nosso relacionamento discipulador com Ele começa quando eu e você recebemos Jesus como Senhor e Salvador, e ali nós começamos uma caminhada muito linda, muito abençoadora, mas nós precisamos orar para a nossa família. Você sabe, meu querido, que os dias de hoje são dias difíceis, são dias complexos para a família. Nós estamos vendo muitas famílias sendo desagregadas. Nós temos visto o diabo atuar no seio da família e desestruturar famílias, pais, filhos. Então, nós precisamos entender que o primeiro foco da nossa vida, como crentes em Jesus, é olhar para a nossa casa, para a nossa família e cuidar dos nossos. O primeiro discipulado que precisa acontecer é dentro da sua casa, e sobre isso que nós vamos falar. Vamos falar sobre relacionamentos intencionais em amor, porque o processo todo ele flui através do amor que você tem pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu filho, e você tem que manter a unidade da sua família, e Jesus vai te ajudar, mas você precisa entender que o primeiro discipulado intencional precisa acontecer dentro da sua casa. Entenda, meu querido, que a família é um lugar onde se aprende valores, princípios e se constrói o caráter. São valores fundamentais que são desenvolvidos ali na família. É gostoso nós vermos os bebezinhos sendo apresentados aqui, porque se eu pego um bebezinho como esse, e desde cedo vou instruindo, eu estou construindo valores do reino, eu estou definindo princípios que o próprio Deus nos dá. E quando nós transmitimos esses princípios aos nossos filhos, nós vamos criar filhos que serão herança, que serão bênção, que serão produtivos, frutíferos para o reino. E nós não podemos esquecer que é desde pequenininho que nós começamos, como pais que amamos a Jesus, forjar o caráter dos nossos filhos. É na palavra de Deus que o caráter é moldado. Eu me lembro, irmãos, que quando o Rafael ainda estava na barriga da Cássia, nós orávamos e desde cedo a gente impunha as mãos ali e dizia: Senhor Jesus, o Rafael pertence a Ti. Ou seja, desde a barriga ele foi consagrado ao Senhor. Quando ele bebezinho, pequenininho lá, nós abraçávamos ele e demonstrávamos o nosso amor, mas a nossa oração era assim: Senhor Jesus, o Rafael pertence a Ti. E o Rafael cresceu, irmãos, com esses princípios. Ele cresceu com essa direção de Deus, ele cresceu com esse amor, mas consagrando todo o ser dele ao Senhor. E o caráter de uma criança que nasce no lar cristão e desde cedo é instruído pelos seus pais, esse caráter vai sendo forjado pela graça e pelo amor de Jesus. A família é a primeira escola na qual nossos filhos aprendem. O discipulado na família é fundamental para que todos cresçam em sabedoria, graça e conhecimento do Senhor. Veja que interessante. A primeira escola está sendo ali desenvolvida, onde os pais são os professores. E quando o Senhor Jesus é a base da família, aquela família cresce em sabedoria. Por isso, meus queridos irmãos, é importante desde cedo instruir as crianças, instruir os seus filhos, para que quando eles cheguem
na adolescência, naquelas fases críticas, naquelas fases muitas vezes de rebeldia, o coração deles está forjado, a base está estruturada e a sabedoria do Senhor já domina aqueles corações. Uma família que ama Jesus vive intensamente o processo de discipulado. E existem alguns personagens bíblicos que nos mostram como esse discipulado foi forjado. Talvez o maior profeta de todos os tempos que pisou nessa terra chamou-se Moisés. E Moisés foi responsável por tirar o povo ali do Egito. E durante 40 anos Moisés caminha no deserto. Mas Moisés tinha alguns discípulos, dentre eles Josué. E na entrada da terra prometida, Deus diz para Moisés: seu tempo aqui acabou. Você não vai entrar na terra. Mas Josué, aquele com o qual você caminhou, aquele que você vestiu a sua vida, aquele que você passou a visão, esse sim vai liderar o povo. E no livro de Josué, capítulo 1, Deus chama o próprio Josué para uma conversa muito especial, muito íntima, naquele processo de conduzir o povo, de viver o discipulado em si. Eu quero destacar apenas um versículo, o verso 8 diz assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. A base, queridos, para qualquer discipulado, principalmente dentro da família, é meditar na palavra de Deus. Você trouxe sua Bíblia aí? Levanta sua Bíblia aí, quero ver sua Bíblia. Você tem aí? Está no celular? O celular também tem Bíblia. Então, entenda que a sua Bíblia, a palavra de Deus, ela é a base, ela é o fundamento para que a sua família vá bem, para que a sua família seja próspera, para que tenha alegria na sua família, assim como Deus instruiu Josué, dizendo: medita no livro da lei dia e noite, não te aparte deles, porque se você meditar no livro da lei e receber a instrução da palavra de Deus no seu coração, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então, papai e mamãe, quer ser bem-sucedido, quer ver seus filhos prosperarem, ande na palavra de Deus. E Josué conduz o povo na terra, e ele vai entrando, e lá, no último capítulo, finalzinho, está exatamente o versículo com que nós acabamos de cantar. O povo está diante de algumas crises, Josué para questionar o povo e renovar os votos da aliança com o Senhor. E no fim da aliança, Josué diz o seguinte: porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Veja, irmãos, Josué tomou posse daquela instrução que Deus havia dado para ele no início da sua caminhada na terra prometida, e já lá adiante, diante do povo, na renovação de votos, Josué diz assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, meu querido irmão, você precisa tomar posse dessa promessa, você precisa tomar posse e dizer do fundo do seu coração: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Porque quando você diz que você está servindo, você já está debaixo das bênçãos de Deus e também das obrigações. Mas você caminha sob um direcionamento do Espírito Santo de Deus, você caminha sobre a bênção do Senhor. Talvez o que falte a muitos na sua casa é dizer: eu e minha casa estamos servindo ao Senhor. Eu e minha casa queremos servir com mais integridade, com mais dedicação ao Senhor. Eu e minha casa queremos viver debaixo da graça, do poder e da direção do Senhor, porque é Deus que nos abençoa, Ele nos direciona. E nessa noite, queridos, entendendo que você e sua casa servem ao Senhor, eu quero compartilhar com você 5 passos para que você viva de uma forma bem efetiva o discipulado na sua família. Se você entende que a palavra de Deus é a base, é o alicerce, se você entende que você precisa tomar posse dessa bênção e entender que você, junto com a sua família, vão servir ao Senhor, 5 passos, 5 maneiras, 5 formas, para que você facilite todo esse processo no seu dia a dia. E o primeiro, para você ficar bem tranquilo: fique em paz, pois não existem famílias perfeitas.
Conversando com muitas pessoas, eu ouço eles dizerem assim: puxa, pastor, a gente ouve quando a gente vai em determinados encontros de casais e tal, que a gente vê uns testemunhos tão bonitos, né? Umas coisas tão lindas, mas a minha família não é assim. Será que está tudo errado? Fique em paz, meu querido. Não existe família perfeita. Todas as famílias têm os seus problemas. Todas as famílias têm as suas dificuldades. Todas as suas famílias têm as suas crises. Não pense que o casamento é sempre lindo, bonito, maravilhoso. Não, tem os momentos de dificuldade. Não pense que o relacionamento com os filhos é sempre 100%. Não, tem os momentos em que os relacionamentos são abalados. Não existe, meu queridão, minha querida, famílias perfeitas. Nós somos de carne e osso. Nós falhamos, nós erramos. E olha que interessante, a Bíblia nos mostra alguns exemplos muito claros do que aconteceu com algumas famílias. A primeira família, Adão e Eva. O que acontece naquela família? O pecado entra na vida daquela família. São expulsos do jardim. Começam a caminhar com a consequência do pecado. E o que acontece com seus filhos? Homicídio. Você percebe? Adão e Eva, que andaram com Deus no jardim, pecam. Ferem a santidade de Deus. E começam a caminhar num segundo momento onde Deus os propicia. E você vai ver ali que Caim mata seu próprio irmão. Eles não eram uma família perfeita. Mas assim como nós, eles foram os primeiros criados à imagem e semelhança de Deus. Abraão e Sara, Gênesis 16. A falta de fé, a ansiedade, levou Sara a antecipar a bênção de Deus. Porque Deus havia prometido a Abraão: você vai ter um filho. Ah, mas está demorando demais. Vamos dar um jeitinho aqui. Vamos ajudar Deus. Sabe aquele negócio de ajudar Deus, né? Tem a promessa, tem a bênção, ela está lá. Vamos dar um jeitinho. Traga a serva aqui. E aí Abraão tem um filho com a serva, Ismael. Mas a promessa havia sido dada a ele. Deus cumpre essa promessa. Jacó engana seu pai, Isaac, recebe a bênção no lugar de Esaú, Gênesis 27. Ou seja, Jacó cria com a sua mãe toda uma armadilha ali para que a bênção fosse dada a ele e não a Esaú. Você percebe, irmãos, não existem famílias, existem erros, existem desvios de caráter, existem problemas. Davi, o homem segundo o coração de Deus, adultério, além de assassinar o marido de Betseba. Não existem famílias perfeitas. Então olhe para a sua família, reconheça que ela não é perfeita, mas peça a bênção de Deus para que vocês possam prosperar e caminhar de acordo com a vontade dEle. Não saiam da bênção de Deus, foque naquilo. Sinta-se em paz, porque não existe família perfeita, mas nós precisamos caminhar com o direcionamento do Senhor. Segundo passo, assuma o papel de discipulador do seu lar. Não deixe a sua família sem um discipulado. Não deixe a sua família sem reunião, onde você ora e você lê a Bíblia. Não deixe de incentivar os seus filhos a ler a Bíblia e a orar. É assim, irmãos, que tem que ser. Você tem que ser aquele motivador contínuo. Deuteronômio, capítulo 6, verso 6 diz assim: que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração, ensine-as com persistência a seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Seja persistente, converse com seus filhos sobre a palavra de Deus em qualquer momento. Está tomando café? Converse sobre a palavra de Deus. Está ali assistindo televisão? Continue conversando sobre os princípios da palavra de Deus. Saiu para jogar uma bola? Converse sobre a palavra de Deus. Está no carro se deslocando para algum lugar? Continue falando sobre a palavra de Deus, porque a persistência, a perseverança vai moldar o caráter. Assuma esse papel, seja aquele fomentador, seja aquele que impulsiona. Seja o direcionador da palavra no seu lar, meu irmão, minha irmã. Porque se você não fizer assim,
aqueles que estão na sua casa não crescerão com o hábito da leitura da palavra, da oração. Seja o grande motivador. Eu gostei demais desse texto porque ele fala do nosso cotidiano, ele fala do nosso dia a dia. Ensine com persistência, perseverança, continuamente. Se preciso for, repita a mesma coisa várias e várias vezes. O meu filho é assim. Não adianta falar uma vez só. É uma, é duas, é três. E não pode perder a paciência, não. Continua falando. Continua falando. Isso vai internalizar. Isso vai abençoar o coração dele. Você que comanda o seu lar, você que está à frente da sua casa, seja aquele que profere palavras de bênção sobre a sua família. Leia a palavra e profira versículos bíblicos sobre a sua casa. Abençoe a sua casa. Lembra? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E para servir, a palavra e a oração precisam ser a base e o fundamento de todo o processo. Provérbios 22:6 é um dos versículos mais conhecidos. Ensine a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Quando você fomenta o discipulado na sua casa, e desde cedo instrui os seus filhos, eles vão aprender o caminho, eles vão entender o percurso, eles sabem onde eles precisam chegar. Ah, pastor, e se o meu filho já é mais velho? Não tem problema, continue ensinando, continue orando. Meu querido pai, mãe, nunca desista dos seus filhos, por mais difícil que seja a situação. Nunca pare de orar, nunca pare de interceder, porque você, pai e mãe, são autoridades espirituais sobre a vida deles. E se vocês não orarem, ninguém vai orar. Então assuma essa responsabilidade. Ame o seu filho, ame a sua filha. Ore, coloque diante de Deus. Peça diariamente às vezes. Ah, mas meu filho está afastado, meu filho está em outros caminhos. Não interessa. Ah, meu filho já é casado, não tem importância. Deus continua ouvindo a tua oração. Seja persistente, creia, tenha fé. Porque Deus vai responder a sua oração. Deus vai olhar para você. E no momento correto o Senhor vai se mover. Pais, nunca desistam dos seus filhos. Porque talvez vocês sejam a única esperança deles. Agora, se você tem a oportunidade de desde cedo criá-lo no discipulado dentro de casa, não perca essa oportunidade, não abra mão. Não abra mão. Eu me lembro quando o Rafa era pequenininho, quantas vezes a gente ouviu aquele mesmo CD do Noé lá, né? Do Diante do Trono, misericórdia. A gente sabia de cor e salteado, e voltava, e voltava, e voltava, de novo, de novo, de novo, de novo. Graças a Deus por isso. Porque a palavra, pela repetição, entrou no coração. É assim, irmãos. Não podemos abrir mão. Somos os discipuladores. Conhecemos Jesus, amamos Jesus e precisamos amar a nossa família. Terceiro passo. Crie um ambiente agradável que favoreça o discipulado. O seu lar precisa ser um lugar onde o discipulado flua. Onde você tenha condições, onde as barreiras são quebradas e a palavra de Deus possa fluir através da sua vida. Isso começa você afirmando aquilo que Josué disse. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Começa assim. Esse é o começo. Então, se você e a sua casa vão servir ao Senhor, olhe que Colossenses capítulo 3, a partir do verso 12, vai orientando-nos nesse processo. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Olha aí. Você já está criando um ambiente para que o discipulado flua. Profunda compaixão. Tenha amor. Parece ser uma redundância, né? Ter amor pela minha família é um negócio meio óbvio. Demonstre amor. Demonstre amor. Mostre o amor pela esposa, pelo marido, pelos filhos. Mostre bondade. Demonstre humildade. Não seja tão austero, tão duro. Mansidão ajuda o processo a fluir. Quebra barreiras. Paciência. Você precisa ter paciência. Principalmente se você tem um filho adolescente. Paciência. Eles estão vivendo as crises deles, os conflitos. E eles precisam encontrar no seu lar um lugar que o acolhe, que o recebe. Ele precisa encontrar no pai e na mãe pessoas em que ele pode confiar. Para isso você precisa ter compaixão, ter bondade, ser humilde. Verso 13, suportem-se uns aos outros. Não é suportar de aturar, né? Não, é suportar de apoiar. De ser o escudo, de ser aquele que está validando as bases. Suportem-se uns aos outros, perdoem as queixas, perdoem.
Cometemos erros como pais, os filhos cometem. Nós precisamos aprender a perdoar uns aos outros. Perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Lembre-se, eu e você estamos aqui porque Jesus morreu numa cruz e perdoou os nossos pecados. Então olhe para a sua família e exerça amor. Uma vez eu estava pregando num determinado congresso e no final uma irmã me procurou e o tema era família. Ela disse assim: pastor, eu estou há 25 anos brigado com meu irmão e não falo com ele. Falei: irmã, acha isso bonito? Não, pastor. Eu falei assim: irmã, se a gente quer a bênção de Deus sobre as nossas vidas, é melhor em alguns momentos a gente perder algumas batalhas. É melhor a gente não ter razão, para que Deus flua, Deus abençoe. Ah, mas é tão difícil. Eu sei que é difícil, mas se a irmã está tendo discernimento agora, procure seu irmão. Ministre o perdão, receba o perdão. Isso era um sábado à noite. No domingo de manhã, ele estava todo feliz da vida, que tinha conversado com o irmão, e eles começaram a se acertar. E a graça de Jesus começou a fluir naquela vida. Então, perdoem-se uns aos outros. Isso é importante. Verso 14. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. O amor, irmãos, quebra toda a barreira. O amor derruba todas as dificuldades. O amor quebra as desavenças. Viva o amor do Senhor. Verso 15. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Paz. A minha casa precisa ser um lugar de paz. Temos tantas agitações, tantas dificuldades, tantos problemas. Eu preciso chegar na minha casa e ter paz. O ambiente precisa ser agradável. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem hinos, salmos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. A palavra de Deus tem que reger o lar. Aconselhem-se mutuamente uns aos outros, usando a palavra como base, como fundamento. E você vai ver que vai existir um ambiente. E terminando tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. O relacionamento que você vive dentro da sua casa tem que ser motivado pelo Senhor. A sua família não é perfeita, mas você precisa assumir o comando do discipulado. E a sua casa precisa ser um lugar onde o discipulado flua, onde o amor de Deus flua, onde a paz, a compaixão, a graça, o amor sejam derramados sobre todos. Irmãos, nós vivemos um tempo tenebroso, terrível, o mundo lá fora é difícil. As nossas crianças estão sendo bombardeadas lá na escola. Às vezes o seu dia de trabalho não foi bem. Você não pode chegar na sua casa e querer descontar naquele povo que te ama. Por isso tenha mansidão, tenha domínio próprio. Deixe o fruto do Espírito fluir na tua vida. E viva um pedacinho do céu aqui na terra chamado lar. E é possível, com a graça, com o amor de Jesus, é possível sermos abençoados e vivermos o amor de Jesus. Quarto passo, coloque em prática o discipulado. Não adianta você só entender que Deus abençoa, que a palavra é a base, que a oração é fundamental, que você tem que criar um ambiente que seja propício, que a paz do Senhor tem que fluir. Não. Coloque em prática. E agora eu quero ensinar para você o método 5x5. 5 minutos, 5 ações, que você pode fazer todos os dias. Então imagine que você trabalhou o dia inteiro, seus filhos foram para a escola, você chega em casa. Reúna a família, 25 minutos. Reúna a sua família. E a primeira coisa que você vai fazer é conversar sobre o seu dia. 5 minutos conversando sobre o seu dia. Como é que foi o seu dia? Foi bom, foi ruim, foi legal, o que você fez? Compartilhe o seu dia. Porque às vezes aconteceram coisas tão boas que você nem lembra de compartilhar. Ou às vezes o seu coração está tão triste e a sua cara está demonstrando isso e as pessoas ficam olhando para você. Puxa vida, o que aconteceu? Compartilhe o seu dia. Reúna a família. 5 minutinhos. Compartilhe o que aconteceu. Pai, mãe, filhos. Falem ali. Converse. Rapidinho. 5 minutos. Segundo passo. Demonstre amor. Demonstre amor. Abrace o seu filho. Dê um beijo nele. Abrace sua esposa. Dê um beijo nela.
Demonstre carinho. Irmãos, nós estamos vivendo num mundo tão longe de afeto. As pessoas estão ficando cada vez mais distantes dela e nós estamos abraçando isso dentro da nossa casa. Demonstre amor. Porque a família que você tem ali foi a que Deus te deu. Então abençoe, seja aquele motivador de demonstrar atos de carinho, atos de afeição. Faça isso. E você vai ver que transformação vai acontecer na sua família. Terceiro, leiam a Bíblia. Juntos. 5 minutos. Pega um texto da sua devocional, compartilha, abre aí, pede para o filho ler, a mãe lê. Leiam a Bíblia juntos. 5 minutos. Você vai ver como passa rapidinho. 4, aplique aquilo que você leu. Discuta um pouquinho. Olha, lemos sobre isso, o texto está falando sobre o amor de Deus. Como é que a gente pode viver o amor de Deus? Conversa ali. Faz uma aplicação rapidinho. 5º passo. Orem intencionalmente uns pelos outros. Abençoe a sua família. Abençoe a sua família. 5 por 5. 5 minutos, 5 ações. Que se você começar a praticar agora à noite, eu garanto para você que em uma semana sua família será outra. Sabe por quê? Porque você vai começar a ouvir um ao outro. Você vai começar a demonstrar amor uns pelos outros. Vocês vão parar pelo menos 5 minutos para ler a Bíblia. Vocês vão discutir o que a palavra de Deus diz. E vocês vão orar uns pelos outros. É difícil, irmãos? 5 minutinhos, nesses 5 tópicos. Receitinha de bolo. Faça 1 dia, 2 dias, 3 dias. No 4º, 5º, 6º dia você vai ver a transformação que Deus vai começar a fazer. Sabe por quê? Nesse mundo agitado, um chega em casa, vai para a cozinha, o outro vai tomar banho, o outro senta na televisão, e o tempo vai passando, e você fica cansado, e de repente você tem um compromisso à noite e sai, e de repente você nem viu a sua família durante o dia. E no dia seguinte a mesma coisa. E chega o final de semana, você tem um compromisso com a igreja, ou com as outras coisas, e você vê que passou assim, e você nem viu. 5 minutos. 5 ações que podem transformar a sua família. 5º passo, não se esqueça, Jesus é o maior discipulador da sua família. Você vai ser usado pelo Senhor, mas o maior discipulador é Jesus. Não perca o foco, caminhe com Ele, ande com Ele. Aperfeiçoe o seu relacionamento com Ele, meu querido irmão, minha irmã. A palavra e a oração são 2 ferramentas que Deus nos deu para que nós possamos ter uma profundidade em amor com o nosso Senhor. Então aprofunde o seu relacionamento com Ele, porque quanto mais relacionamento com Jesus você tiver, mais abençoada será a sua família. É uma consequência. Você precisa ter um tempo de qualidade diariamente, lendo a Bíblia e orando, para que você tenha o direcionamento, a instrução do Senhor de como viver nesses dias tão difíceis. Como é que você vai sair de casa sem a orientação de Deus, sem a proteção do Senhor? Não tem como. É se arriscar demais. Busque no Senhor a orientação. Lucas 9, 23 diz assim, e dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Seja discípulo de Jesus. Abra mão da sua vida. Abra mão dos seus sonhos, para que os sonhos do Senhor sejam vividos na sua vida. Para que as bênçãos do Senhor venham sobre você. Muitas pessoas querem caminhar de acordo com a sua vontade. Muitas pessoas querem viver achando que tem controle da sua vida. Nós não temos controle da nossa vida, irmãos. Não se esqueça, saímos recentemente de uma pandemia. Que controle nós tínhamos da nossa vida na pandemia? Nenhuma. Foi a graça de Jesus que nos trouxe até aqui. Se coloque debaixo da mão de Deus. Busque o Senhor, busque o Senhor. E o texto da grande comissão, tão conhecido por você, comece por sua casa, vão e façam discípulos. Mas a grande comissão precisa acontecer na sua casa. A grande comissão precisa ser vivida por você, dentro da sua casa. Os primeiros discípulos estão na sua casa. Comece por lá, e Deus vai te abençoar. 5 passos.
Fique em paz e reconheça que não existem famílias perfeitas. Assuma o papel de discipulador do seu lar. Crie um ambiente agradável e favoreça o discipulado. Coloque em prática esse discipulado. E não se esqueça, Jesus é o seu maior discipulador. Agora entenda uma coisa, meu querido irmão. A verdadeira alegria em família é encontrada em seguir os caminhos de Jesus e colocar em prática os seus mandamentos. Só existe uma maneira de uma família ser feliz: seguir a Jesus e viver os seus mandamentos. Não tem outro jeito. Não tem outra maneira. Nós não temos condições de gerir as emoções, os problemas e as dificuldades da família sozinhos. Nós não temos condições de tratar os problemas do marido, da esposa, dos filhos sozinhos. Nenhum psicólogo, nenhum conselheiro, sem a graça do Senhor Jesus, vai conseguir te ajudar também. Então entenda que se você dobra os seus joelhos diante do Senhor, se você busca intensamente caminhar com Jesus, o Senhor vai olhar para você. O Senhor vai ouvir a sua oração. O Senhor vai ouvir o seu clamor pela sua família. E Ele vai abençoar a sua casa. O Senhor quer abençoar a sua casa. E muitas vezes, pela nossa negligência, a bênção não chega. Pela nossa falta de buscar o Senhor, a bênção não chega. Por uma dedicação maior à palavra e à oração, a bênção não chega. Jesus quer te abençoar. Mas Jesus quer abençoar a tua casa. Jesus quer abençoar a tua família. Jesus quer derramar o poder, a graça, a unção de uma maneira que você talvez nunca tenha imaginado. Jesus quer renovar a sua família. Quer restaurar. Laços que foram rompidos, o Senhor quer consertar. Relacionamentos que foram afastados, Deus quer renovar. Mas para isso, meu querido, minha querida, você precisa depender do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você precisa buscá-lo. Você precisa pagar o preço. Se alguém quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Abra mão dos seus sonhos. Abra mão daquilo que você tem no seu coração. Em primeiro lugar, para a sua família ser abençoada, você precisa tomar uma postura diante do Senhor e ser um verdadeiro discípulo. Você precisa caminhar com Jesus. Você precisa entregar-se totalmente ao Senhor. Você precisa deixar que o Senhor seja o dono do seu coração, o rei do seu lar, aquele que caminha contigo, aquele que te abençoa, aquele que te orienta, aquele que conduz os teus passos, ele que te dá direção, ele que vai derramando a bênção sobre bênçãos. Mas para isso existe um posicionamento que você precisa tomar. Uma entrega, uma consagração da sua vida, verdadeiramente dizendo: eu e minha casa queremos servir ao Senhor. Mas não da boca para fora, irmãos. Não palavras lançadas ao vento. Eu e minha casa servimos ao Senhor com o meu coração, com a dedicação da minha vida. Eu e minha casa servimos ao Senhor verdadeiramente com aquilo que Deus tem para a minha vida e o que Ele pode ter para a sua vida. Que o Espírito do Senhor possa ter falado ao seu coração. E que nessa noite você possa tomar uma decisão de consagrar a sua vida, o seu lar, a sua família diante do Senhor. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.